Rodrigo, uma curiosidade e uma pergunta bem frequente, na verdade. Por que geralmente as construtoras não aceitam um imóvel como parte do pagamento? Excelente pergunta. Na realidade, não é que não aceitam, Rock. Elas até aceitam. Mas para o negócio se tornar viável, é preciso observar alguns pontos. E eu entendo também, como comprador de imóvel, que a gente quer colocar o nosso imóvel pelo preço de mercado. É muito parecido quando a gente pensa em carro, né? Eu vou vender meu carro e aí eu vou na concessionária, a concessionária deprecia o meu carro. E deprecia por alguns motivos. Só que no imóvel, além desses motivos, eu acrescentaria muitos outros. Porque pensa comigo, digamos que você tem um imóvel de R$1 milhão, aí você vai dar ele em par de pagamento. Só que as pessoas geralmente querem dar ele em par de pagamentos para um imóvel de R$1,5 milhão. Então, para a construtora não é interessante, por um simples motivo, porque a construtora precisa de fluxo de caixa para tocar suas obras, gerir a sua empresa. Então, nesse caso, a construtora estaria meio que trocando. Então, não é tão vantagem, isso meio que inviabiliza. Estou dizendo que não vai acontecer, vai depender de caso a caso, mas geralmente essa permuta ela só é viável quando o imóvel ele é mais do dobro do valor, porque daí justifica a construtora ter esse risco. Outro ponto, quando você vai colocar o seu imóvel, você tem que entender que existem alguns custos, e esses custos entram na conta construtora. Exemplo, quando você dá o imóvel em dação em pagamento, em troca, permuta, enfim, dependendo da natureza jurídica desse negócio, tem um imposto de entrada desse imóvel e o imposto de saída na hora que a construtora revende esse imóvel. Então isso entra na conta. Essa transação de transferência, ela também tem outro imposto, geralmente 5% do valor do imóvel. Tem os honorários da imobiliária que vai vender esse imóvel, só aí já está falando de mais 6%. Então aí, a grosso modo, a gente já falou de 12%, mais imposto. A gente tem até um número que a gente levantou, né, Rob, lá na empresa. Em regra, essa conta chega a 25% a 30% do valor do imóvel aqui na cidade de Manaus, por exemplo, mais o tempo de rotatividade desse imóvel. Então, por isso que muitas das vezes inviabiliza. E eu poderia dar N fatores. Rodrigo, mas então o que eu faço? As construtoras, muitas das vezes, elas sugerem criar parcelas futuras. E aí você não perde a compra do seu imóvel novo, que eu recomendo comprar, de preferência com a gente. E aí você tem um período. A gente lá na Mena, inclusive, muitas vezes a gente faz isso. A gente recebe o teu imóvel e vende naquele espaço que a gente fez em conjunto o teu imóvel para que você tenha aquela liquidez e pague o imóvel novo. E aí? É isso? Respondido, né? Você sabia disso? Esse jeito bem de falar. Valeu!